Estão me ouvindo? Manda um joinha aí, se estiver me ouvindo. Tranquilo? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para melhorar a imagem. Duda, tá me ouvindo? Eduarda Drago? Tá me ouvindo? Sim. Tá, né? Beleza, galera. Então vamos lá? Boa noite para vocês. Vamos para essa última aula hoje aqui, né? A aula hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre função quadrática, pessoal. Eu escolhi esse assunto porque é um assunto também bastante recorrente no Enem. Então, para vocês, é sempre bom, assim, vocês estarem revisando esse assunto de função quadrática. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai discutir algumas coisas. Depois, se quiser, eu posso mandar os slides também para vocês. E qualquer coisa também vocês podem me perguntar depois, tá bom? Mas tem algumas coisas bem legais aí que eu acho que vale a pena, talvez para alguns seja novidade, para outros não. Mas qualquer coisa de novidade aí vocês vão anotando aí, beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, espera aí. Beleza. Estão vendo aí a imagem, galera? Tranquilo? Olha só. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre função quadrática. Aí o que eu vou mostrar para vocês? Como vocês já estão no pré e com certeza em algum momento da vida de vocês já estudaram esse assunto, eu vou descrever aqui um resumo. É um mapa mental. Esse mapa mental, eu não fui eu que fiz ele, mas ele está bem completo, abordando tudo que a gente precisa saber sobre função quadrática. Então, eu vou falando para vocês. Depois a gente vai fazer alguns exercícios usando exatamente isso que foi discutido aí nesse mapa. Tranquilo? Então, olha só. Isso aqui é um resumão de função quadrática, galera. Então, veja bem, toda função quadrática, a gente também pode se chamar ela de função polinomial do segundo grau. Ou é muito comum vocês ouvirem falando sobre equação do segundo grau, né? Quando você tem um dos termos, né, da sua equação está elevado ao quadrado. E ela existe representada de diversas formas. Só que quando ela é representada de diversas formas, galera, vocês têm que sempre lembrar que o valor do A tem que ser diferente de zero. Por que que numa função quadrática, aquela função que a gente mais conhece como ax ao quadrado mais bx mais c, por que que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, galera, se o A for igual a zero, o termo que tem o x ao quadrado, ele vai ser anulado. Se ele vai ser anulado, a função ela deixa de ser quadrática. Concorda? Então, por exemplo, olha aqui onde eu estou compartilhando a tela com vocês, ó, onde eu estou com o cursor. Se você observar aqui na representação geral, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por que que o a aqui não pode ser zero? Porque se o a for zero, ax ao quadrado vai ficar zero. Então, esse termo some. Como esse termo some, só sobra o quê? Bx mais c. Logo, essa função deixa de ser do segundo grau. Então, dentre todas as formas de você representar uma função do segundo grau, galera, o a ele tem que ser sempre diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, não tem função do segundo grau mais. Tranquilo? Então, essa daqui é a forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c. A forma fatorada também é um pouco comum para vocês, né? Eu acho que a gente já fez até, inclusive, alguns exercícios que envolviam a forma fatorada da equação do segundo grau, que é ax menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que o x1 e o x2, eles são as raízes da equação. Eu acho que a galera do pré da noite até lembra quando a gente estudou fatoração, eu ensinei para vocês como que faz para fatorar uma equação do segundo grau. A, x menos o x1 e o x2 que a gente encontra quando a gente calcula os zeros da função, certo? E talvez uma forma que não é tão comum para vocês, galera, é a forma canônica. Quem não lembra ou quem nunca viu,
pode até anotar aí, ó, que uma função do segundo grau ela pode ser representada por a, x menos xv mais yv. O que é o xv e o yv, para quem não lembra? É o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Então, todas essas três formas são formas de representar uma função quadrática, uma função do segundo grau. A gente sabe, pessoal, que para calcular uma função quadrática, a gente sempre precisa calcular o valor de delta. Aliás, nem sempre, né, pessoal? Só para lembrar vocês, existem equações do segundo grau que são equações completas e existem equações do segundo grau que são equações incompletas. O que seria uma equação completa? É uma equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Como que a gente resolve uma equação que é completa? Utilizando a fórmula de Bhaskara, não é isso? Calculando delta, o x1 e o x2, onde a gente encontra as raízes dessa função, certo? Professor, mas se tiver faltando o B ou faltando o C, se não tiver o B e nem o C, eu também posso fazer por delta? Também dá certo? Também dá certo. Só que existem outras formas de resolver também. Você pode resolver quando está faltando C, por exemplo, você pode resolver por fatoração. Quando está faltando B, uma equação de segundo grau por falta de B, você pode resolver ela só passando um termo para o outro lado do sinal de igualdade. Mas, professor, não quero ficar lembrando esse monte de tipo de resolução. Qualquer equação de segundo grau dá para você resolver usando a fórmula de Bhaskara, certo? E quando a gente vai resolver a equação de segundo grau, galera, o que a gente quer encontrar nada mais é do que os zeros ou raízes da função. Então, toda vez que tiver uma questão, um exercício que fala de zero ou raízes de uma função, é a mesma coisa. Ele quer saber quais valores de x, quais são os valores de x que aquela função fica igual a zero. Beleza? Então, sempre que pedir zero ou raiz de uma função, são os valores de x que tornam aquela função, ou seja, que torna aquele y igual a zero. E a gente já sabe como calcula. Primeiro a gente faz delta, ó, b ao quadrado menos 4ac. A partir do valor de delta, a gente calcula as raízes. Lembrando que as raízes é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A gente consegue calcular as raízes da função. Beleza? Então, toda vez que uma questão estiver falando sobre zeros da função ou raiz da função, lembra, é só igualar a função a zero, calcular delta, x1 e x2. Tranquilo? Outra coisa que a gente tem que relembrar no nosso resumo, sobre a concavidade. Como que eu sei que o gráfico de uma função quadrática vai ter a concavidade voltada para baixo, ou seja, o rostinho triste, ou a concavidade voltada para cima? Basta a gente olhar o valor do A. Toda vez, pessoal, que vocês tiverem uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, e o A for positivo, ou seja, o A for maior que zero, o gráfico vai ser uma parábola voltada para cima. E todas as vezes que o A for menor que zero, o gráfico vai ser uma parábola voltada para baixo. E isso é muito importante quando a gente tem o gráfico da parábola voltada para cima ou para baixo, para a gente falar do ponto de mínimos e máximos da função, né? Se eu tenho uma função onde a parábola é voltada para cima, ó, concavidade voltada para cima, eu sempre vou ter o mínimo de uma função. Se eu tenho uma parábola onde a concavidade é voltada para baixo, ou seja, o A é negativo, eu sempre vou ter o máximo da minha função. E lembrando, pessoal, que num gráfico de uma função quadrática, existem alguns pontos que são importantes e básicos. Primeiro, o ponto C, o coeficiente C. O que vai ser o coeficiente C, galera? O coeficiente C é sempre onde o gráfico toca o eixo Y. Então, para quem não lembra, coeficiente C, o valor de C em uma equação do segundo grau, numa função quadrática, é sempre onde o gráfico toca o eixo Y. Professor, onde o gráfico vai tocar o eixo X?
Quando o gráfico toca o eixo X, pessoal, é exatamente nas raízes ou zeros da função. Então, ó, o gráfico ele vai tocar sempre no eixo Y, no valor de C, e no eixo X, sempre nos valores das raízes ou zeros da função. Tranquilo? Sempre assim. E aí, para eu saber, pessoal, não sei se vocês se lembram, quantas vezes o gráfico vai tocar o eixo X, vai depender do valor de delta. Ou, em alguns casos, vocês podem observar que vai vir a palavrinha discriminante. O que isso quer dizer? Se eu tenho um delta positivo, eu calculei o delta e vi que o delta deu 16, por exemplo. O delta é positivo, quer dizer que minha parábola vai tocar em 2 pontos no eixo X. O que isso quer dizer? Que eu tenho 2 raízes reais e diferentes. Então, toda vez que o delta for maior que zero, eu tenho 2 raízes reais diferentes. Ou seja, o gráfico toca 2 vezes o eixo X. Se o delta for negativo, eu não tenho raiz real. O que quer dizer não ter raiz real, pessoal? O seu gráfico não vai tocar o eixo X. E se o delta for igual a zero, eu vou ter 2 raízes reais, porém iguais. O gráfico vai tocar o eixo X apenas em um ponto. Então, observe, galera. Sempre que a gente vê um gráfico de uma função quadrática, principalmente nos exercícios do Enem, a gente já tem que ter essas coisinhas claras, tá? Bem claro. Como assim? Bater o olho no gráfico, identificar quem é o ponto C, identificar quem são as raízes ou zeros da função, identificar se a parábola é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo, que consequentemente eu sei se o y é positivo ou se o y é negativo. Isso ajuda muito na hora de a gente interpretar as questões, tá bom? Outra coisinha que cai bastante no Enem são os pontos máximos e mínimos. Os pontos máximos e mínimos de toda a função, pessoal, ele tem um nomezinho especial, que é o x do vértice, tá aqui no cantinho do lado direito, ó, o x do vértice e o y do vértice. Lembrando, x do vértice menos b sobre 2a. Ou, lembre-se também, pessoal, o x do vértice pode ser a média aritmética entre as duas raízes, tá? Então, x do vértice pode ser por fórmula, professor? Pode, menos b sobre 2a. Lembrando que b e a são os valores que estão na minha equação. Então, menos b sobre 2a pode ser? Pode. Ou você pode fazer a média aritmética entre 2 pontos, beleza? E o y do vértice é dado como menos delta sobre 4a, tá, pessoal? Então, só lembrando, quando eu tenho uma função que a concavidade ela é voltada para cima, se eu tenho uma função que a concavidade é voltada para cima, pessoal, eu vou ter um ponto mínimo, tá? Para x do vértice e y do vértice. Se eu tenho uma parábola que a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter um ponto máximo, tá? Então, eu vou ter um x do vértice e y do vértice representando os pontos máximos. Igual está representado aqui, ó. Essa primeira parábola aqui, ó, esse ponto onde eu estou com o cursor em cima, ele é o x do vértice e o y do vértice. Ele é o ponto mínimo dessa função, é o valor mínimo. Então, algumas questões que vêm, qual é o custo mínimo de produção? Qual que é o lucro máximo de produção? Qual é a produção máxima? Então, geralmente as questões vêm falando com essa terminologia. Lucro máximo, lucro mínimo, custo máximo, produção máxima. Por quê? Toda vez que ele falar de máximo e mínimo, lembra, essa palavrinha tem que ficar na cabeça de vocês como x do vértice e y do vértice. Beleza? E uma coisa legal aqui também, ó. Soma das raízes de uma função. Não sei se vocês se lembram, mas sempre que eu somar as raízes de uma função, é menos b sobre a e o produto c sobre a. O que seria a soma, pessoal? Se eu pegar x1 e somar com x2, dá menos b sobre a. Se eu fizer x1 vezes x2, aí vai dar c sobre a. Beleza? E uma última coisinha aqui, para a gente relembrar, lógico, depois nos exercícios eu vou recordando cada coisinha disso daí com vocês, pessoal, para ajudar a interpretar o gráfico, que está até de vermelho aqui para vocês, ó.
Essa primeira eu já falei, né? Que quando a função intersecta o eixo y, é o ponto C, né? É quando o x vale 0. Aí presta atenção nessa última coisinha que está escrito aqui, ó. Logo após intersectar o eixo dos y, né? Se o b for maior que 0, a parábola cresce. Então, olha só, tem uma função. Por exemplo, essa função aqui, ó. Aqui onde eu estou passando o cursor, ó. Veio a função, interceptou o eixo y aqui. Só que depois que ela interceptou o eixo y, o que está acontecendo com a parábola? Ela está decrescendo. Se ela está decrescendo, pessoal, quer dizer que para essa função, o valor de b é negativo. Isso que ele quer dizer. Agora, olha essa outro exemplo aqui, ó. Está subindo, subindo, encostei no eixo y. Quando eu toquei no eixo y, é o ponto C. Só que depois do eixo y, a parábola continuou crescendo. Se ela continuou crescendo, quer dizer que o valor de b da minha função é positivo. Então, isso daqui, ó, é bom na hora que você vê o gráfico, para você, às vezes, eliminar a questão mesmo. Ele te dá um gráfico e pede qual é a função que representa aquele gráfico. Você talvez já consegue responder só utilizando quem é o valor de C, vendo se o B é positivo ou negativo. Então, se tocou o eixo Y, cresceu a parábola, o B é maior que 0. Tocou o eixo Y, decresceu a parábola, o B é menor que 0. Beleza, pessoal? Então, tudo isso daqui é um resumão, tá? Quem quiser, quem gosta de fazer resumo aí, depois quiser fazer um resuminho sobre função quadrática, tudo isso daqui é um resumão de função quadrática que vocês precisam saber, tá bom? Aqui no outro slide, eu coloquei aí para vocês, só para vocês verem, a questão dos gráficos, tá? Daí a gente já discutiu, ó, delta maior que 0 vai tocar em 2 pontos, sendo ela com cavidade para cima, se o A for positivo, com cavidade para baixo, se o A for negativo. Delta igual a 0 só toca em um ponto, e delta menor que 0, ele não toca o eixo x, ou seja, não tem raiz real, tem duas raízes reais iguais, e aqui duas raízes reais e diferentes. Beleza? Vamos discutir nos exercícios, tá? E conforme a gente vai discutindo os exercícios, eu vou relembrando vocês algumas coisas, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa ou tá de boa? Fala no chat aí que eu consigo ver aqui. Tá tranquilo? Beleza? Deu para relembrar? Passando bem rápido, a gente passou, mas deu para relembrar os pontos principais de função quadrática. Aqui. Tranquilo, Isabela. Fala, Anthony. Pode escrever. Se a função quadrática é sobrejetora, olha só, para a função ser existe injetora, sobrejetora ou bijetora, certo? O Anthony perguntou, gente, se a função quadrática ela é sobrejetora. É a pergunta dele. Não sei se vocês vão lembrar, mas com a função ser injetora, quaisquer dois valores de x que eu pegar, eu tenho que ter dois valores em y diferentes. Então, por exemplo, se eu escolhi o x valendo 2 e o x valendo 1, eu tenho que ter dois valores de y diferentes. Aí a função é injetora. Para a função ser sobrejetora, Anthony, o contradomínio tem que ser exatamente igual à imagem. No caso da função quadrática, o contradomínio dela, porque toda parábola, deixa eu abrir um gráfico aqui para você ver. Em toda parábola, tanto o contradomínio como a imagem, a gente vai olhar no eixo y. Então, o contradomínio, ele é exatamente igual à imagem numa função quadrática. Logo, ela é sobrejetora.
E por que que ela não é injetora? Porque se eu pegar dois valores de x, aqui, ó, se eu pegar esse ponto e esse ponto, eles são dois valores de x diferentes. Só que eles têm o mesmo y, que vale 0. Então, ela não é injetora. Então, a função quadrática ela é sobrejetora, mas não é injetora. Tranquilo? Por que que ela não é injetora? Porque numa função quadrática, se eu pegar dois valores de x, ó, que é onde eu estou com o cursor, ó, peguei esse valor e esse valor. Dois valores de x diferentes. Porém, eu tenho um único valor de y, ó, vale 0. E isso caracteriza que ela não é injetora. Porque para ser injetora, quaisquer dois valores de x diferentes que eu pegar, tem que ter y diferentes. Por que que ela é sobrejetora? Sobrejetora, o macete é o contradomínio tem que ser igual à imagem. Lembrando que em toda função, pessoal, contradomínio e imagem sempre olham no eixo y. Então, se eu pegar esse gráfico e olhar qual é o contradomínio, é o valor aqui, ó, de y do vértice para o infinito positivo, certo? Vai subindo aqui para o infinito positivo. Qual é o valor da imagem? Do y do vértice aqui, ó, do ponto que representa o y do vértice, para o infinito positivo. Então, a função quadrática ela é sobrejetora. Ah, professor, se eu peguei uma função e ela são as duas coisas. Eu vi que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Aí, você vai chamar essa função de bijetora. Tá? Quando ela tiver as duas características, aí vai ser uma função. Por exemplo, uma função do primeiro grau não seria só uma reta infinita para cima e infinita para baixo? Então, uma reta, por exemplo, tem característica, uma função do primeiro grau, ela tem característica de ser bijetora. Porque eu vou ter sempre o contradomínio igual à imagem, e eu também vou ter para todos os valores de x, um valor de y diferente. Tranquilo? Sacou, Anthony? Beleza. Tem um macete também, Anthony, para ver se a função ela é injetora ou sobrejetora, que é você traçar linhas paralelas, né? Traçar linhas paralelas no gráfico. Na função injetora, ou não vai tocar nenhuma vez, ou uma vez. Na função bijetora, ele pode tocar uma ou duas vezes, duas ou mais vezes, né? Ah, professor, mas você falou que pode tocar uma na injetora e tocar uma na bijetora. Óbvio, porque se isso acontecer, quer dizer que ela é... Desculpa. Pode tocar uma na injetora e uma na sobrejetora. Se isso acontecer, é porque agradou as duas coisas, né? Então, ela é uma função bijetora. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, essa daí eu respondi por causa da dúvida do Anthony, tá bom? Sobre função injetora e bijetora e sobrejetora. Agora, vamos aqui para alguns exercícios. Pega o lápisinho de vocês aí e vamos tentar fazer juntos, tá? Depois eu vou dando um tempinho para vocês irem fazendo e eu vou discutindo com vocês, tá? Eu peguei questões, vamos dizer assim, de níveis médios. Acho que talvez tenha uma que é um nível mais elevado. Ó, Pedro e Henrique são amigos há muito tempo. Então, tem dois caras que são amigos. E hoje, enquanto conversam de planos para o futuro, perceberam que daqui a alguns anos, olha só, hein? Eles perceberam que daqui a alguns anos, certo? O produto de suas idades será igual a 399. Olha só. Dois amigos perceberam que daqui a alguns anos o produto da idade deles. Para quem não lembra, pessoal, produto, vocês vão lembrar de multiplicação. Quem não lembra, anota, tá? O produto de suas idades será igual a 399. Se Pedro é 2 anos mais novo que Henrique, e Henrique tem 17, daqui a quantos anos isso vai acontecer? Tranquilo o problema? Então, você tem dois irmãos, um tem 17. Se um tem 17, o outro tem quanto, galera? 15, concorda? Se um tem 17, se Pedro é 2 anos mais novo,
tem 15. E ele fala assim, ó, daqui um determinado tempo, o produto da idade deles vai ser 399. A gente conhece quanto tempo vai passar? A gente não sabe. Então, daqui a X anos, o produto da idade deles vai ser 399. Só que daqui a X anos, o Pedro ele vai ter 15 mais X, certo? E daqui a X anos, o Henrique vai ter 17 mais X. Certo? Então, consegue sacar aqui? Isso aí, Daniel. Vamos ver agora a resposta aqui. Já terminou, uma pessoa já terminou. Então, ó, tô operando. Então, ó, só para vocês terem ideia. Então, eu tenho X, eu tenho a idade de Henrique, que é 17, mais X. Tenho a idade de Pedro, que é 15 mais X. E ele falou que o produto disso daí tem que dar 399. Então, conseguiram montar o problema, pelo menos, galera? E aí? Daniel já respondeu. Natália. Conseguiram montar? Sim, sim. Passar aqui então, ó. Como ficaria a resolução desse problema? Ó, Henrique tem 17, Pedro tem 15. Por que que a gente fez 17 mais x vezes 15 mais x? Ó, vezes é produto, certo? Mais x, porque ele falou que daqui a alguns anos, só que a gente não sabe quantos anos, só sei que ele falou que daqui a alguns anos, a idade do Henrique vezes a idade do Pedro é igual a 399. Então, aqui, ó, esse resultado aqui, galera, é da distributiva. Ó, 17 vezes 15 deve ser 255. 17 vezes x, 17x. X vezes 15, 15x. Então, 17 com 15, 32. E x vezes x, x ao quadrado. Dá igual a 399. Passando, né, o 399 para o lado de cá negativo, ficaria 255 menos o 399, que daria 144. Então, tem uma equação do segundo grau. Daqui para frente, galerinha, eu acho que a maioria de vocês já sabem fazer, né? Essa parte delta, x1, x2. Talvez a maior dificuldade seja na interpretação, né? Na interpretação dos resultados. Então, aqui, ó, ele fez delta, b ao quadrado menos 4ac. Viu que o delta deu 1.600. Se eu tenho delta, eu consigo calcular x1 e x2, usando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, que ele já colocou aqui para você, ó, que é 40, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, aqui, você já conhecendo essas informações, você encontraria o x igual a 4 e menos 36. Por isso, não pode o x igual a menos 36, ele não convém para a nossa resposta. Logo, o valor da idade, né, de quantos anos isso acontecer, é 4 anos. 4 anos, letra C. Beleza? Assim como o Daniel falou aí, o Daniel acertou, tudo tranquilo. Então, pessoal, era só interpretar isso daí. Interpretar que eu tinha 17 mais x vezes 15 mais x igual a 399, fazer uma função do segundo grau. Tranquilo isso daí, galera? Esse é bem mais simples, bem direto, só requer um pouquinho de interpretação. Manda um joinha aí para eu saber se está de boa, se eu posso prosseguir. Tranquilo? Show, Daniel fez. Então vamos lá. Vamos ver quem vai me responder essa daqui primeiro, então, hein? Primeira pessoa que me der a resposta daqui, eu levo um bombom, uma caixa de bombom, uma caixa, hein, para ser mais valioso.
na volta das aulas. 3, 2, 1. Eu vou lendo, óbvio, né, para deixar vocês aí prestando atenção também, mas pode fazendo. Essa é a questão. Ó, o entendimento da competição entre plantas é de fundamental importância nos sistemas agropecuários. Mesmo plantas com elevada capacidade de absorção de nutrientes, ainda que em solos férteis, podem ser desfavorecidas pelo sombreamento exercido por outras plantas de maior produção de biomassa por área. Em suma, por ocasião da associação de plantas, deve-se optar por um arranjo espacial otimizado. Considere que um pomar haja uma plantação de macieiras distribuídas em 120 plantas por hectare. Um hectare, lembrando, 10 mil metros quadrados, a mesma coisa que um hectômetro. Um hectare, lembra hectômetro, 10 mil metros quadrados. E que cada planta produza anualmente, em média, 900 quilos de fruta. Então, a planta produz 900 quilos de fruta, 120 plantas por hectare. Os técnicos agrícolas responsáveis pelo pomar pretendem aumentar a produção total de frutas, acrescentando mais plantas por hectare. Contudo, eles estimam que, devido à competição entre os nutrientes do solo ou por iluminação, cada novo pé de maçã que ele planta, a produção anual de cada planta será reduzida em 3 quilos. Então, a produção anual de cada planta será reduzida em 3 quilos. E aí ele faz a seguinte pergunta. Nessas condições, qual é a máxima produção de maçãs por hectare? Vai. Isabela tá, meu Deus. Então já respondeu. Ué, mas você respondeu 132 mil, mas qual que é a opção que tem 132 mil? Você quis dizer 132.300? É isso? Ah, tá. Beleza. Eu tava caçando aqui, não tá achando estranho, não. Anthony respondeu. E aí? O que vocês acham, galera? Estão tentando aí? Ele quer saber qual que é a produção máxima. Ó a palavrinha que apareceu aqui pra gente, ó. Produção máxima. Se eu tenho uma produção máxima, galera, eu tô querendo um máximo, no máximo de quilos, né? De maçã por hectare eu vou conseguir produzir. Lembrando, quando eu planto um pé de maçã, eu acabo fazendo os efeitos que ele colocou aí no texto e, consequentemente, a produção diminui em 3 quilos. E quer saber qual que é a produção máxima disso daí. E aí? Mais alguém acha alguma coisa? Como faria isso daí? Olha só, para eu encontrar a produção máxima dele, eu teria que encontrar uma equação que represente a produção, certo? Vamos pensar que não tem nada do que ele falou aí para baixo. Vamos supor que o texto terminasse assim, ó. Considere que um pomar, no segundo parágrafo, considere que um pomar haja uma plantação de macieiras distribuídas em 120 plantas por hectare e que cada planta produza anualmente, em média, 900 quilos. Como que você calcularia a produção, galera? Se fosse só isso. 120 plantas por hectare e cada planta anualmente, em média, 900. Para a gente calcular isso daí, não era só fazer 120 vezes 900? Concorda? Porque se eu tenho 120 plantas e cada planta produz 900 quilos,
Era só fazer 120 vezes 900. Só que aí no texto embaixo ele falou outra coisa. Ele falou o seguinte, que a cada macieira plantada, eu diminuo, cadê? A produção anual individual de cada planta será reduzida em 3 quilos. Então, ó, cada macieira plantada, cada X macieiras plantadas, então eu vou ter 120 mais X macieiras plantadas. Que esse X pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, concorda? Eu vou ter que reduzir 3 quilos da produção. Então, se eu plantar uma, eu reduzo 3 quilos. Se eu plantar duas, 6 quilos. Se eu plantar 3, 9 quilos. E assim vai. Então, concorda que eu vou ter, para eu calcular a produção, vai ser 120 mais X, que é a quantidade de macieiras plantadas, vezes os quilos produzidos. 900, só que eu vou ter que tirar menos, concorda? 3x. Por que eu tenho que tirar menos 3x? Porque cada macieira plantada eu reduzo em 3 quilos. Então, Anthony, eu acho que você acertou sim, a letra E. Deixa eu só passar aqui, ó. Passa. Foi. Alternativa correta é a letra E mesmo, galera, ó. Igual eu falei para vocês, ó. Produção 120 mais X. Por que é 120 mais X? Porque eu tinha 120 macieiras e eu estou plantando mais X macieiras. Vezes 900 menos 3x. Por que é menos 3x? Porque para cada macieira plantada, eu tiro 3 quilos. Então, fazendo a distributiva aqui, galera, ó, 108.540x menos 3x ao quadrado. Só fazer a distributiva. Então, tem uma expressão, uma equação no segundo grau que representa para a gente qual é a produção. Como ele pediu a produção máxima, observa uma coisa interessante aqui, ó, que já dá para a gente identificar. Por que a gente sabe que é máximo? Olha o valor do A. O coeficiente A, ó, ele vale menos 3. Coeficiente B, 540. Coeficiente C, 108.000. Se o coeficiente A é negativo, essa parábola ela é voltada para baixo, certo? Ela é assim, ó, voltada para baixo. Se ela é voltada para baixo, ela tem um ponto máximo. Então, se ela tem um ponto máximo, por isso que a pergunta é o máximo, porque ela tem um ponto máximo, ela não tem ponto mínimo, porque o valor de A é negativo. Toda vez que o A for negativo, eu vou ter um ponto máximo, tá? O x do vértice e o y do vértice vão representar os máximos. Não existe ponto mínimo, que a parábola vai ser infinita para baixo. Então, aí eu calculei o quê? A produção tem a expressão, então a gente calcula o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a, ou, nesse caso, não encaixa, mas vamos lembrar. O x do vértice pode ser também a média aritmética dos zeros da função. Lembra? Tem o x1 aqui e o x2 aqui. O meio certinho é o x do vértice, é a média aritmética. Então, menos b sobre 2a. X do vértice fica menos 540 sobre menos 6, né? Ó, menos 540 é o valor de b. Ó, B 540, duas vezes o valor de A, que é menos 3, então deu o valor de 90. Então, a produção, pessoal, vai ser máxima quando ele plantar 90 pés de maçã. Ah, professor, uma coisinha também para eu falar para vocês. Aqui eu achei que é 90 pés de maçã, só que ele perguntou a produção máxima. Então, é só eu substituir no lugar do X aqui por 90. Ah, professor, eu não quero fazer assim, eu quero fazer o Y do vértice, achando o Y máximo. Pode, também dá certo. Só que vai dar mais trabalho. Por quê? Porque esse valor aqui é muito grande para você ficar fazendo delta, né? Então é melhor, em alguns casos, quando você acha o X do vértice, ó, encontrei o X do vértice, ele vale 90. Pega o valor do X do vértice e vai lá no Y, na expressão e substitui. Aí você já acha o Y do vértice. Ou, se você quiser fazer o Y do vértice direto, também
dá certo do mesmo jeito. Mas se você pegar expressões onde às vezes o delta dá valor muito exorbitante para você calcular, tem que multiplicar muita coisa, muito número quebrado, aí às vezes é melhor você achar o x do vértice, igual a questão fez, e substituir ele na sua expressão. Mas quem fez por y do vértice também, tá de boa, também tá certo. Então a resposta aqui, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo baixar esse negócio. Deixa eu tirar aqui, peraí. Aqui, pessoal, ó, 132.300 quilos é a produção máxima. Então, Anthony, estou te devendo uma caixa de bombom, hein? Então, quando as aulas voltarem, se Deus quiser, vai voltar em... Não sei quando vai voltar, mas a gente espera que mais uns 30 dias volte. Você lembra de me cobrar, hein? Senão eu esqueço. Beleza? Tranquilo, pessoal, essa questão? Uma questão muito comum de ter em questões do Enem, tá, galera? Esse tipo de questão é muito comum. Uma interpretação, tá? Porque como que ele fez a produção, por que que ele somou, por que que ele subtraiu, como ficou a equação. Pode calcular direto pelo y do vértice, pode calcular o x do vértice e depois substituir. Tanto faz. Muito cuidado, porque geralmente nas provas, tem muitas pessoas que confundem se tem que calcular x do vértice ou y do vértice. Isso é questão de interpretação. Tem que olhar o que representa o eixo y e o que representa o eixo x. Então, o eixo y representa produção. O eixo x representa a quantidade de macieiras. Então, você vai lá e escreve na sua prova o que é cada um. Vai lá na pergunta e olha. Ele está perguntando produção, então ele está perguntando y. Você está perguntando y, ele quer y do vértice. Tá, pessoal? Tomem cuidado com isso daí. Beleza? Galera, olha só. Nós tentar encerrando aqui. Deixa eu perguntar um negocinho para vocês. Vocês vão me respondendo aí, por gentileza. Todo mundo, vou cobrar de novo de vocês. Já fizeram o simulado evolucional, galera? Vocês já fizeram ele? Quem não fez ainda, pessoal, por favor, faça. Não deixa para a última hora, não. Porque geralmente, quando a gente tem essas plataformas, que são plataformas que o Brasil todo usa, pode ser que se você deixar de última hora, ele acaba travando, né? Porque é muita gente fazendo. Daniel, me pede no privado que eu te mando. Você nem abriu ainda, né? O evolucional. Pelo amor de Deus, hein? Mas me pede no privado que eu te mando. Tá? Outra coisa, pessoal, a gente vai disponibilizar, eu acho, daqui 2 semanas para vocês, 1 ou 2 semanas, outro simulado evolucional, tá? Para vocês fazerem. Aí esse simulado a gente vai ter correção TRI dele mesmo. Vai ser uma correção, vão fazer, vão preencher gabarito, vão mandar para a gente vai ter correção TRI deles. Tá? Mas aí mais para frente eu vou mandando para vocês como que a gente vai fazer essa logística aí para disponibilizar isso para vocês. Talvez, provavelmente, a gente vai disponibilizar ele físico, né? Entregar para vocês mesmos, deixar na secretaria da escola, para vocês passarem lá e pegar. Tá? Tudo separadinho, bonitinho, só passar lá com o nome, dar um tempo, para depois vocês devolverem no gabarito, para eu conseguir enviar para eles para fazer esse tipo de correção. Tranquilo? Pessoal, ficou faltando mais algumas questões para a gente resolver. O que eu vou pedir a vocês? Para a live de semana que vem, eu vou continuar resolvendo questões de função quadrática. Então, peguem, dêem uma estudada no assunto, tentem fazer questões. De repente, você não conseguiu alguma questão, me manda no privado, que aí eu ajudo vocês. Eu não sei como que está a rotina, o cronograma de vocês aí, mas se não estudou função quadrática ainda, tira a semana e dá uma estudada. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Tudo tranquilo? Estão morrendo de saudade da escola? Fala sério. Morrendo de vontade de voltar para a escola? Todo mundo, né? É assim mesmo. Ninguém aguenta mais ficar em casa, né?
Nem eu tô aqui, dando aula para vocês aqui, ó. Nunca dei aula de matemática no computador. Primeira vez aula de matemática no computador na vida. Nem slide eu gosto de usar. Enfim, a gente vai se adaptando, a gente vai tentando fazer o melhor para vocês. E ó, sigam firme, vocês têm uma ferramenta muito boa aí do Descomplica, que está diferente de todo mundo, de todas as outras pessoas que não estão tendo aula. Então vocês têm aula, estão tendo aula, estão tendo vídeo, estão tendo exercício. Vão fazendo, vão sugando a gente vai dando o máximo, todos os professores dando o máximo para que quando vocês voltarem, a gente pegar uma linha aí, ó, reta final para vocês alcançarem os objetivos de vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso para vocês. Acordar cedo amanhã, tá? 7 horas, hein, Duda? Para acordar para estudar, hein? Eu também amanhã vou ter que acordar cedo para trabalhar. Beleza, galera? Abração. Fiquem com Deus, tá? Abraço.